Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o grande cientista Carlos Nobre, climatologista, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e presidente do painel científico para a Amazônia, vinculado ao SDSN, que é a rede de soluções para o desenvolvimento sustentável da ONU. Carlos, é um grande prazer ter você aqui no nosso programa. E nessa primeira parte eu queria conversar com você sobre mudança climática, porque é um assunto que é super repetido, né, super martelado, mas a gente percebe que muita gente não entende muito bem a mudança climática e algumas pessoas até duvidam dela, né? Outro dia eu estava conversando com o Virgílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, e ele falou assim, para as pessoas que não são familiarizadas com a ciência, falar em 1,5 graus, 2 graus a mais parece pouco, né? Parece que você pode só ajustar ali o seu ar-condicionado e a temperatura volta ao normal, quer dizer, 1,5 graus, 2 graus, que frescura, né? Num dia existe uma amplitude térmica pode ter de 10, de 15 graus, então qual o problema? Vamos lá, Carlos Nobre, qual o problema? O problema é que nós estamos injetando uma grande quantidade dos chamados gases de efeito estufa. Esses são gases que têm uma propriedade física de absorver calor, absorver o que nós chamamos radiação térmica. É a forma da radiação eletromagnética que existe no universo de representar o calor. E, por exemplo, uma dessas substâncias é o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, nós injetamos, por exemplo, oxigênio e depois expiramos dióxido de carbono. Qualquer processo de combustão, por exemplo, combustão de gasolina, de querosene, de diesel, de carvão, de lenha, tudo isso gera dióxido de carbono. Então, nós estamos jogando uma quantidade muito grande desses gases, o dióxido de carbono. Outro gás é o metano. Por exemplo, o metano é o gás natural, que se usa para abastecer o fogão, para a combustão do fogão, e vários outros gases. Então, esses gases, por exemplo, o dióxido de carbono, ele já aumentou 50% na atmosfera antes da Revolução Industrial, que na Revolução Industrial foi que se começou a utilizar, lá atrás se utilizava muito o carvão, depois no século XIX passamos a utilizar o petróleo e no final do século XIX, início do século XX, o gás natural. Então isso tudo fez o quê? Que o dióxido de carbono aumentasse 50% na atmosfera, o metano já aumentou 150% e vários outros gases. Então, esses gases, o que eles estão fazendo? Eles absorvem, a Terra recebe a radiação do Sol, esquenta, e aí ela emite para o espaço calor, senão a Terra pegava fogo, ia ficar esquentando, esquentando. Então, esse é o equilíbrio, radiação solar, e depois emite o calor para o espaço. Os gases funcionam mais ou menos como se fosse um pequeno cobertorzinho, assim, próximo aqui da superfície, que ele dificulta a saída desse calor. Então, ele bloqueia o calor e aí aquece. Bom, nos últimos, principalmente nos últimos 150 anos, vamos dizer assim, a Terra já aqueceu 1,1, 1,2 graus. É esse o aquecimento que nós já observamos em todo o planeta. Os continentes aqueceram cerca de 1,5 graus e os oceanos 0,8. Os oceanos aquecem um pouco mais devagar. Por que isso é uma coisa tão preocupante? Porque se a gente olhar como o clima evoluiu no planeta em milhões, centenas de milhões, bilhões de anos, se a gente olhar os últimos séculos, os últimos milhares de anos, nós vamos ver que o planeta ele esfria, ele entra numa época glacial a cada aproximadamente 100 mil anos, e depois ele esquenta, ele entra numa época chamada interglacial.
Quando a gente vai na última época glacial, o pico dela foi 20 mil anos atrás. E a temperatura era 5 graus mais fria. Aí, em aproximadamente 10 a 12 mil anos, o planeta esquentou 5 graus. Então, essas mudanças elas são muito lentas, elas vão acontecendo, por exemplo, 5 graus em 10 mil anos, 1 grau a cada 2 mil anos, 1.500, 2 mil anos. Agora, nós já aquecemos o planeta 1,1, 1,2 graus em menos de 100 anos, principalmente nos últimos 60 anos. Então, a velocidade com que nós estamos mudando o clima é muito rápida, não existe, desde que existem humanos e até os nossos antepassados, os primatas, não existem momentos que o clima mudou tão rápido. Então, essa é uma realidade das mudanças climáticas causadas por humanos, né? Nós que estamos jogando esses gases para a atmosfera. Então, com esse 1,1 grau, se alguém pode pensar, puxa vida, como você deu o exemplo aí, no inverno, no Sudeste, por exemplo, você pode ter um dia que a temperatura mínima é 8 graus e a temperatura máxima é 28 graus. Variou 20 graus num dia, então o que é 1,1 grau de aumento? O problema é que esse é um aumento da temperatura global, todo o planeta, e esse aumento já estava tendo inúmeros impactos. Vamos dizer um impacto que se uma pessoa mora numa zona costeira e talvez seja um adulto com mais de 40, 50, 60 anos, já percebeu. O nível do mar já subiu entre 20 e 25 centímetros. Eu me lembro, quando eu era criança, eu nasci em São Paulo, quando eu era criança, eu jogava muito futebol nas férias de verão na praia de Itanhaém, ali no litoral sul paulista. O lugar que eu jogava futebol não existe mais, porque a praia de Itanhaém era muito plana. Então, esses 20, acho que nessa época o nível do mar já subiu 17, 18 centímetros, já o mar subiu. Isso é para dar um exemplo. Esse aumento do nível do mar se deve ao fato de que muito das geleiras que existem na Groenlândia e também um pouco na Antártica, elas estão derretendo com esse aumento. E também o que já está acontecendo, e todos nós estamos vivenciando, e muitos bilhões de pessoas no mundo estão sofrendo muito, é o fato que já estão se tornando muito mais frequentes os eventos extremos. As secas estão batendo recordes históricos no mundo inteiro, as ondas de calor também, e também os eventos associados com muita chuva, com tempestades muito intensas. Por exemplo, nós tivemos no Brasil, de dezembro de 2021 até o presente, o maior número de eventos extremos já registrados na história, desde que existem medidas com estações meteorológicas, pluviômetros, e que, infelizmente, já tiraram a vida de mais de 500 pessoas. Isso está acontecendo no mundo todo, e esses eventos, a ciência deixa muito claro, eles estão acontecendo de forma mais frequente e intensa devido a esse aumento da temperatura que chegou aí, globalmente falando, a 1,1, 1,2 graus. Então, se o planeta continuar a aquecer, como nós estamos tentando evitar, o Acordo de Paris, ele coloca um limite, não pode passar de 1,5 graus. Se a temperatura continuar a subir, as emissões de gases continuarem altas, como estão tendo, por exemplo, esse ano, vai ser o recorde histórico das emissões. Nós vamos passar de 2, 3 graus, podemos chegar até 4 graus até o final do século. 4 graus torna muitas partes do planeta quase que inabitáveis. Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. Vamos supor que a gente não consiga controlar, não consigamos combater o aquecimento global e as emissões continuem altas. Continuem no nível que elas estão esse ano. Nós vamos chegar a 4 graus no final do século.
4 graus tornaria o Rio de Janeiro, uma cidade costeira, no nível do mar, mais ou menos 300 dias por ano, e várias horas na parte mais quente do dia, a temperatura e a umidade subiriam tanto que nós, humanos, teríamos que ficar em ambiente de ar-condicionado, porque a temperatura alta e a umidade alta, ela impediria o nosso corpo de perder calor. Em meia hora, um bebê ou um idoso morreria. Esse é o estresse térmico. E um jovem muito saudável não dura mais que 2, 3 horas. Então, é só para dizer com muita clareza quão arriscado é nós deixarmos o planeta continuar a aquecer com o nível de emissões que nós estamos colocando. E os eventos extremos se tornariam muito mais frequentes, muito mais frequentes. Ondas de calor, nesse cenário terrível que nós temos que evitar até o final do século, elas se tornariam mais de 20 vezes mais frequentes do que eram no passado. Inundações, desastres naturais se tornariam entre 5 e 10 vezes mais frequentes. Quer dizer, é um planeta muito difícil de nós termos uma vida de qualidade. Então, é por isso que é tão importante, eu considero esse o maior desafio que a humanidade já enfrentou, o Acordo de Paris, assinado em 2015, em Paris, da Convenção Climática, e depois foi aperfeiçoado, reformulado e tornado mais rigoroso agora, no ano passado, na Convenção das Partes da Convenção Climática, a COP26 em Glasgow, colocou para 1,5. O Acordo de Paris, em 2015, tinha falado não passar de 2 graus, agora colocou 1,5. E nós teríamos que reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. 64% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis, 18% das emissões vêm do metano, da emissão de metano, que é o gado emite muito metano, também o vazamento na exploração de petróleo e gás natural, e nós teríamos que reduzir em 50% as emissões até 2030, em 8 anos. Lembrando que eu já falei, esse ano vai ter o recorde histórico das emissões. A guerra na Ucrânia fez aumentar muito as emissões. E zerar as emissões líquidas até 2050. Se não cumprirmos esse desafio, as emissões vão continuar a trazer um aquecimento que o planeta não experimenta há muitos milhões de anos. Carlos, você falou dos eventos extremos e tem também o frio, né? Por exemplo, no Texas, o inverno no ano passado teve um frio, né, sem precedentes, que chegou a travar ali, a desligar ali as térmicas. Foi um acidente climático que aconteceu num estado americano que costuma não ser tão frio, né? E aqui mesmo no Brasil, não sei se esse frio que a gente tem experimentado um pouco acima do normal já tem ligação com isso também. Então, quando a gente fala em aquecimento global, a gente está falando num aquecimento médio, né? E, por outro lado, existem esses extremos. Eu li uma vez que uma hipótese do frio seria que lá na geleira do Ártico, o aquecimento acabou desfazendo ou diminuindo, fraturando uma espécie de capa ou de envelope que existe ali, e com isso a frente fria, né, vem com mais força, passa com mais facilidade por essa proteção, vem com mais energia, com mais força e chega mais para o sul. Essa seria uma explicação para o fato de, num contexto de aquecimento global, a gente também encontra situações de mais frio? Exatamente, Lorival, você já deu toda a explicação. Tanto no Ártico como na Antártica, existe o que nós chamamos jato polar. É um vento muito forte que circula ao redor do Ártico e da Antártica, e esse jato segura aquele ar muito frio preso ali. É um jato circular, ele circula ao redor. O que aconteceu? Ali no Oceano Ártico, perto desse ar muito frio, é o lugar em que
o planeta mais aqueceu, né? A média de aquecimento é 1,1, 1,2 em todo o planeta, ali já aqueceu 3 a 4 graus. Então, esse aquecimento ele fez um enfraquecimento desse jato polar e, às vezes, esse jato ele angula, ele não fica mais circular, ele fica assim, vai e volta, né? Ele angula. E aí, quando ele faz esses ângulos, aquele ar muito frio, como você bem disse, ele escapa do Polo Norte e desce. Bateu o recorde de frio em partes da América do Norte, ali como você explicou bem no Texas. Alguns anos atrás, esse ar frio bateu o recorde até no norte da África, no hemisfério norte. Nós tivemos aqui na América do Sul também um recorde de frio, por exemplo, chegou no centro-oeste do Brasil, as temperaturas do registro meteorológico mais frias, porque nós temos o mesmo problema na Antártica. A Antártica tem o jato polar que fica preso e também o aquecimento do Oceano Austral, ele também fez com que, às vezes, esse ar muito frio, protegido por esse jato polar, escapasse. Quer dizer, o número de dias frios por ano em todo o planeta diminuiu com o aquecimento, mas acontecem esses fenômenos, vamos chamar fenômenos extremos. Quando tem um vazamento desse ar muito frio do Polo Norte ou do Polo Sul, isso tem acontecido mais no Polo Norte, porque ali a temperatura já aqueceu na beira do Ártico 3 a 4 graus. Aqui no Oceano Austral, a temperatura ali aqueceu 1,5 graus, então esse fenômeno é mais raro. Mas é exatamente isso. Não só todos os fenômenos extremos, como eu falei, ondas de calor, secas, chuvas muito intensas, tempestades oceânicas que causam fortes ressacas, mas também recordes de frio. Isso se deve ao aquecimento global. Carlos, por último, neste episódio, uma pergunta. Você mencionou essa meta estabelecida no ano passado de 1,5 graus até o final do século. Você acha, e você mencionou também a guerra na Ucrânia, como ela desorganizou a matriz energética, o carvão voltou a ter uma importância, que ele emite mais do que o gás natural, por exemplo, que também emite mais do que as fontes renováveis, mas são graus, né? Você acha que a gente vai conseguir? Tem COP27 agora em novembro no Egito. Como é que você está acompanhando os debates? Nós, cientistas da área climática, nós temos chamado muito atenção quão importante é atender às difíceis metas do Acordo de Paris, porque os riscos para as futuras gerações, para o planeta, para a vida no planeta, para a vida da biodiversidade também, tudo isso, o risco é muito alto. De novo, inclusive para nós humanos. Como eu falei, 4 graus, uma grande parte da população humana vai ter que se mudar para lugares muito frios, no norte, no sul, Ártico, Antártico, vai ter que mudar em montanhas, topo de montanhas muito altos, porque ali vai ser o único lugar em que seria possível viver sem ter que viver fechado dentro de uma habitação para não termos o estresse térmico e morrermos. Lógico, é um desafio muito grande reduzir em 50% as emissões até 2030, zerá-las até 2050. Porém, é possível. Por que é possível? Porque hoje o desenvolvimento de tecnologias para reduzir as emissões todas existem. Por exemplo, como eu falei, 64% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis, principalmente para gerar energia. Olha, a energia renovável solar e eólica, ela já é a mais barata do planeta. Então, não tem nenhuma razão econômica para não se fazer uma transição muito mais rápida para esse sistema de energias. Por exemplo, o Brasil tem um enorme potencial. O Brasil é um dos países que as emissões do setor de energia são as menores. No Brasil, cerca de 20% das nossas emissões de gás de efeito estufa vem do setor de energia. Na China, 80%, na Índia, é cerca de 70%. Então, o Brasil também tem esse potencial.
Hoje já existem práticas de agricultura que reduzem muito as emissões, que são chamadas agricultura regenerativa. Ela planta muitas árvores junto com as culturas agrícolas. Essas árvores crescendo, elas retiram gás carbônico da atmosfera pela fotossíntese. Elas tornam a agricultura até mais resiliente aos extremos climáticos, que têm causado uma série de quebras de safra. E ela diminui muito as emissões. E em vários outros setores que têm emissões, é possível, sim, reduzir essas emissões, porque economicamente a energia renovável faz mais sentido, é mais barato. A agricultura regenerativa, ela é mais produtiva e mais lucrativa também. Então, não teria mais impacto econômico nós caminharmos rapidamente para essa trajetória. A velocidade que nós estamos fazendo isso é muito lenta. Isso nos traz uma enorme preocupação. Por exemplo, durante a pandemia, houve uma redução de 6 a 7% das emissões globais, porque houve o lockdown, uma diminuição muito grande das emissões do setor de transportes, mas, infelizmente, depois voltaram as emissões a aumentar. Em 2021, elas foram similares a 2019, e em 2022, elas vão bater o recorde. Surpreendentemente, a guerra na Ucrânia ninguém esperava, e ela fez com que muitos países europeus diminuíssem até a sua velocidade de redução das emissões, e a China, que não tem nada a ver com a guerra, diretamente não tem nada a ver com a guerra, também aumentou as suas emissões, principalmente de termoelétricas a carvão. Então, gerou uma instabilidade política no mundo e as emissões aumentaram. 2022 será o recorde das emissões. Então, esse é um desafio. A COP27 no Egito, então, ela vai ter que retomar, levar à discussão muito importante, de fato, como começar essa rápida redução das emissões de 2023 até 2030. Nós teremos que fazer um enorme esforço de cortar as emissões pela metade. Parece muito difícil. Muitos cientistas julgam que será muito difícil conseguir atingir essa meta de reduzir as emissões em 50% até 2030. Esse é o climatologista Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Neste episódio, a gente conversou, então, sobre enfim, o que é a mudança climática e o quanto ela é real e o quanto nos ameaça. No próximo episódio, que vai ao ar na terça-feira, a gente vai conversar sobre o papel da floresta, da Amazônia e dos outros biomas no equilíbrio climático. Até lá, Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz Paulo.